Om Agyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Guruve Gaurachandraya Radhikaya Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Namaskrityam Narachaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhiraye. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, continuando aqui, capítulo 3, verso 15. Karma Brahmodbhavam Vidhi Brahmakhara Samudbhavam Tasmat Sarvagatam Brahma Nityam Yage Pratishtitam. Atividades reguladas são prescritas nos Vedas, e os Vedas manifestam-se diretamente da Suprema Personalidade de Deus e Krishna. Por conseguinte, a transcendência onipenetrante situa-se eternamente nos atos de sacrifício. Comentário de Swami Prabhupada. Significado. Este verso estabelece mais explicitamente o Yagyartha Karma, Agyanartha Karma, ou seja, a necessidade do trabalhador somente para necessidade do trabalho somente para a satisfação de Krishna. Tá. A necessidade, aqui tá um pouco, a necessidade de trabalhar somente para a satisfação de Krishna. Desculpa. Se temos que trabalhar para a satisfação do Yana Purusha, Yaga Purusha, Vishnu, então temos que averiguar a direção do trabalho em Brahman, ou seja, os Vedas transcendentais. Portanto, os Vedas são códigos de direções de trabalho. Qualquer coisa executada sem a direção dos Vedas chama-se Vikarma. Qualquer atividade que é feita que não está sobre a direção dos Vedas é chamada Vikarma, ou seja, trabalho pecaminoso, ou atividade proibida ou desautorizada pelas escrituras, atividade pecaminosa. Portanto, chama-se Vikarma. Por isso se deve aqui, para o meu tá um pouquinho diferente. Tá assim, chama-se Vikarma, ou trabalho não autorizado ou pecaminoso. Portanto, por isso, deve-se sempre aceitar a direção dos Vedas para que se salve da reação do trabalho. Assim como a pessoa tem que trabalhar na vida ordinária sob a direção do Estado, da mesma forma ela tem que trabalhar sob a direção do Estado Supremo do Senhor. Tais direções dos Vedas manifestam-se diretamente
da respiração da suprema personalidade de Deus. Está dito, Aisha Mahata. Pode ler direto. Todos os 4 Vedas, a saber, Rig, Yajur, Sama e Atharva Veda, são todos emanações da respiração da grande personalidade de Deus. Brihadaranyaka Upanishad 4, 5, 11. Ó Senhor, sendo Não. onipotente, O Senhor o Senhor sendo onipotente, pode falar ou ao exalar ar. não Como pode se- falar ao respirar o ar, aqui está exalar. Como se confirma no Brahma Samhita. Pois não, o Senhor... peraí. O Senhor, sendo onipotente, pode falar ao respirar o ar. Ao respirar, o Senhor pode falar. Deus pode, por exemplo, fala nos Vedas que Deus pode comer com o sentido do olfato, por exemplo. A gente só pode comer pela boca. Então, Deus pode falar ao respirar o ar, ele pode falar. Pois, como se confia no Brahma Samhita, o Pois Senhor o tem a Senhor onipotência de executar as ações de todos os outros sentidos com cada um dos seus sentidos. Em outras palavras, o Senhor pode falar através de sua respiração. E ele pode fecundar com seus olhos. De fato, está dito que ele lançou o olhar por sobre a natureza material e assim engendrou todas as entidades vivas. gerou todas as entidades vivas. A tradução Após... sua é do Veda Base? Não, o meu é um livro bem antigo, de capa dura, do Bhaktivedanta, Prabhupada, sua Divina Graça, como ele é, mas é bem antigo, acho que é lá dos anos, sei lá, 70, talvez. É da BBT? É da... Deixa eu ver. Editora? Eu acho que sim, peraí. Então, completa. Fundação. Não. É, isso. BTB. Vamos lá, então. Tá. Em outras palavras, ele tá, ok. De fato, está dito que ele lançou o olhar por sobre a natureza material e assim engendrou todas as entidades vivas. Após ter criado ou fecundado as almas condicionadas no ventre da natureza material, ele deu suas direções na sabedoria védica sobre como Ele deixou na sabedoria védica as instruções pelas quais almas condicionadas podem retornar ao lar, de volta ao Supremo. Devemos sempre nos recordar que as almas condicionadas na natureza material estão todas ansiosas pelo gozo prazer material. material. Mas as direções védicas são feitas de forma que a pessoa possa satisfazer seus desejos pervertidos e depois retornar a Deus, tendo acabado com seu falso gozo. Essa é uma oportunidade que as almas condicionadas têm de alcançar a liberação. Por isso, as almas condicionadas devem tentar seguir o processo de jnana, fazendo-se Não, cara. Yagya. Jnana, Yaga quer dizer sacrifício. fazendo-se conscientes de Krishna.
Mesmo aqueles que não puderem seguir as injunções védicas podem adotar os princípios da consciência de Krishna. E isto substituirá a execução dos Yagyas védicos ou karma. védicos. E está falando, mesmo aqueles que não seguiram os preceitos védicos, ou seja, aqueles que não fizeram igual samskaras, igual falou na última, que a gente leu, foi no Srimad Bhagavatam, antes do nascimento, pai, mãe, etc. Mesmo esses, pode adotar os princípios da consciência de Krishna, ou Shudras, mulheres, Shudras, pessoas de classe baixa, qualquer um pode adotar a consciência de Krishna, e isso vai substituir a execução dos sacrifícios védicos ou caminho de karma kanda. É transcendental. A pessoa perceber que os desejos materiais ou atividades materiais não podem satisfazer a alma e querer adotar o serviço devocional que dá prazer para a alma, essa vai ser a qualificação dela, mesmo sem ela ter feito aqueles rituais védicos relacionados com karma, purificatórios, ela pode adotar a consciência de Krishna. Está falando que os Vedas emanam da respiração de Vishnu. Isso é Upanishads, várias outras escrituras falam que os Vedas são a respiração de Vishnu. Os Vedas manifestam diretamente de Vishnu. Dúvida aí? Prabhu, quando ele fala desse tipo de trabalho, que trabalhos pecaminosos, ele se refere ao nosso trabalho de hoje ou algum trabalho assim que não seja correto ou trabalho comum, assim, ordinário que a gente executa hoje em dia? Depende, cada um faz um tipo de trabalho, né? Se o trabalho for pecaminoso, aí é vikarma. Se a atividade for pecaminosa, trabalho significa atividade aqui, entendeu? Quando fala karma, karma significa atividade. Qualquer atividade porque tudo é trabalho. Geralmente, muita gente pensa que trabalho é só para dinheiro. Esse que é o problema. O ocidental, tudo, ele só pensa que é trabalho se envolver dinheiro. Se não envolver dinheiro, ele acha que não vale nada. Se alguém servir Deus, ele acha que aquilo não é trabalho. Se alguém fizer uma atividade filantrópica, ele acha que aquilo não é trabalho. Mas é trabalho. Todo mundo tem que trabalhar para alguém. Então, não é só atividade que envolve dinheiro que é trabalho. Por isso que karma quer dizer atividade. E todo mundo faz alguma atividade, ninguém fica parado o dia inteiro. Uns servem Deus, outros servem o chefe, outros servem filho, outros servem pai. Todo mundo está servindo a alguém. Então, todas essas atividades são chamadas de trabalho ou karma, atividade. Tudo é trabalho. Se qualquer um dessas atividades ou trabalho for contra o ditado das escrituras, essa atividade é considerada pecaminosa. Qualquer uma delas. Qualquer ramo da vida. Trabalho aqui não é só trabalho e remuneração de dinheiro, qualquer atividade. Porque tudo conta, não é só trabalho para dinheiro que vai contar na hora da morte. Com o que você trabalhou? Se o trabalho foi digno ou foi pecaminoso, de acordo com isso você vai sofrer. Não, qualquer atividade. Se a pessoa tem um trabalho digno, mas no dia a dia faz pecado, ela vai ter que pagar por aquele pecado.
Se alguma pessoa tem um trabalho não digno, ela vai ter que pagar por aquele pecado. Se é do dia a dia não é digno, então aí naquele sentido não vai ter que pagar, mas vai ter que pagar no outro. Então qualquer atividade vai contar. Se alguma dessas atividades for de acordo com as instruções das Escrituras, então a pessoa fica livre do mau fruto que vai vir nas próximas vidas. Agora, se for contra o ditado das Escrituras, ela vai ter que vir no mundo material e pegar o mau fruto, ou seja, fruto do pecado, daquela atividade pecaminosa. Então, isso não é tão difícil de saber. No Gita fala várias coisas, desde do que a gente vai comer até durante o dia, até na hora de dormir, o que é, como a gente fica livre de pecado. Os Vedas falam isso. O Gita fala vários, né? Princípio básico, tem os 4 princípios. Aí depois disso, tem várias outras coisas. Mas é qualquer atividade que seja contra os ditados das escrituras, ela é considerada pecaminosa. Então, por isso que a gente tem que olhar não o que o povo faz, porque hoje em dia o Estado não tem a lei de acordo com as escrituras, esse que é o perigo. Então, muita gente fala, a lei estadual ou do país é essa, então eu posso fazer. Mas na hora da morte não é isso que vai contar, é a lei de Deus que vai julgar. Na hora que a gente morrer, quem que vai julgar? É o presidente, o juiz, o delegado, quem vai julgar na hora da morte? Que a alma já foi, quem vai julgar? O corpo vai estar aqui sem vida, como que alguém Sim. vai julgar? Então, quem vai julgar é de acordo com a lei de Deus, não a lei daqui. Então, por isso que a gente deve olhar sempre as escrituras, não a lei daqui. A lei daqui não vai valer nada. Hoje em dia, então, pior ainda. Está cada vez distanciando mais. Na verdade, hoje em dia, muita coisa que é pecado está se passando por muito bom, né? Muita coisa que é boa está se passando por muito ruim. Então, não dá para a gente ter como parâmetro a sociedade, nem governo, nem lei estadual, nada. Por isso que é importante ler bastante detalhadamente as escrituras para saber como que a gente deve agir. Essa é outra importância de saber as escrituras. O Gita fala muita coisa, muito sobre isso. Só pelo Gita dá para a gente ter muita informação sobre isso. Tentar manter de acordo, para evitar pecado. Evitando pecado, a gente fica mais aliviado. Na próxima vida, chance de vir melhor. Então, qualquer atividade não é sancionada, é vikarma. Se não fazer nada, nenhuma atividade, é a karma. E fazer atividade que seja sancionada chama karma. É karma, akarma, vikarma. Karma bom tem 2 tipos, sakama karma e niskama karma. Sakama é com algum desejo material, e niskama entregando resultado para Deus, que é niskama karma yoga, que é aconselhado no Gita. Para aqueles que estão no caminho de karma kanda, e a gente, quando pratica bhakti pura, tentar sempre fazer as atividades de forma desapegada. Esse aqui é o verso. Nós lemos agora o 3, capítulo 3, verso 15.
Agora o verso 16. Evam pravartitam chakram anuvartayatihaya aghayurindrayaramo mogham partas sajivati. Carol Folê. Deus. Oi, desculpa, desliguei. Meu querido Arjuna, aquele que na vida humana não segue este ciclo de sacrifício estabelecido pelos Vedas, certamente leva uma vida cheia de pecado. Vivendo só para a satisfação dos sentidos, a pessoa vive em vão. Significado. Nesta passagem, o Senhor condena a filosofia mamonista, que aconselha que se trabalhe arduamente para gozar o prazer dos sentidos. Portanto, para aqueles que querem desfrutar deste mundo material, é absolutamente necessário que acatem o acima mencionado ciclo de execução de yagyas. Quem não segue estas regulações leva uma vida muito arriscada, condenando-se cada vez mais. Pela lei da natureza, esta forma de vida humana destina-se de maneira específica à autorrealização, trilhando qualquer um dos três caminhos, a saber, Karma Yoga, Jnana Yoga ou Bhakti Yoga. Não é necessário que os transcendentalistas que estão acima do vício e da virtude sigam rigidamente as execuções dos yagyas prescritos. Mas aqueles que estão ocupados no gozo dos sentidos precisam purificar-se através do acima mencionado ciclo de execuções de yagya. Há diferentes tipos de atividades. Aqueles que não são conscientes de Krishna na certa estão ocupados em consciência sensória. Portanto, eles precisam executar trabalho piedoso. O sistema de yagya é planejado de modo que as pessoas dotadas de consciência sensorial possam satisfazer seus desejos sem enredarem-se na reação do trabalho que leva ao gozo dos sentidos. A prosperidade do mundo não depende de nossos próprios esforços, mas do arranjo básico do Senhor Supremo, cumprido diretamente pelos semideuses. Portanto, os yagyas destinam-se a favorecer os semideuses específicos mencionados nos Vedas. Indiretamente, pratica-se com isto a consciência de Krishna, porque quando se habilita a executar yagyas, a pessoa de certo torna-se consciente de Krishna. Mas se, ao executar yagyas, ela não se torna consciente de Krishna, esses princípios são considerados apenas códigos morais. Ninguém deve, portanto, limitar-se apenas aos códigos morais, mas deve transcendê-los para alcançar a consciência de Krishna. Krishna falou que aquele que na vida humana não segue esse ciclo de sacrifício estabelecido pelos Vedas, seja o gradual, seja a consciência de Krishna, certamente leva uma vida cheia de pecado, vivendo só para a satisfação dos sentidos. Tal pessoa vive em vão. Hoje em dia, grande maioria, né? Ela falou aqui, trabalhar arduamente para gozar dos prazeres dos sentidos. Só isso, né? Cada vez mais
Prabhu, mamonista é o mesmo que só monista? Não, Moni, não. Tá falando aqui no sentido de aqueles que pensam que a vida é trabalhar e desfrutar. É praticamente materialista. Trabalhar, ganhar dinheiro e desfrutar daquele dinheiro, aquela riqueza que ganhar, pegar e desfrutar para fazer pessoal. É a maioria hoje em dia, né? Acho que a maioria pensa assim, que a vida é trabalhar, ganhar dinheiro e com aquele dinheiro desfrutar dos próprios sentidos. E eu tenho outra pergunta. Hum, É, fala. e assim, se eu tiver, por exemplo, eu tô conversando com uma pessoa que é católica, aí a pessoa fala assim, tá, mas eu não tenho, eu não leio os Vedas, né? Não sei, a pessoa às vezes não sabe nem o que que é os Vedas. Hum, Um cristão, assim, tem dentro do cristianismo os seus sacrifícios, os seus yagas prescritos? tem. A Bíblia basicamente fala muita coisa igual o Gita, várias coisas. Fala karma, yoga também, dhyana, principal é bhakti, só que em outras palavras, várias coisas também. Tá bom, entendi, obrigada. Júlia? Prabhu, um dos 4 princípios são jogos de azar, é isso, né? É um É, dos 4? E, então, assim, o jogo da da loteria é um jogo de azar, né? É sim, considerado. sim. E assim, Qualquer um desses aí, tigrinho, sim, nossa, tigrinho é muito. é, E assim, por que que ele é considerado, assim, um pilar? Qual o enredamento que ele leva a pessoa tem que vicia a pessoa, qualquer tipo de vício, né? Você vê cafeína, a gente não toma porque vicia também. Tudo que vicia. Você vê isso aí a pessoa começa a jogar, ela vicia e não para. É perder tudo, a maioria. Até Você um vê que carteadinho assim na casa da avó? Um buraco? vai, se for valendo dinheiro, é besteira, né? Para que valer dinheiro com isso? É, Vai ficar mas, rico com isso? mas O se não máximo vale que vai acontecer é dinheiro. perder, né? Ah, mas se não vale dinheiro é só um lazer, passatempo. Não, passar tempo vai ser É. pecaminoso, né? Hum, Vai ser moda ignorância, besteira. Pra quê? tá bom. Pode jogar sem valer dinheiro. Pra que valendo dinheiro? Vai ficar rico com isso? Mas é isso, jogo de azar é isso, loteria, coisa de sorte, por isso que fala de azar. Na verdade, sorte é um em mil e mesmo assim esse um joga depois mais e perde tudo. Quem tá ganhando é só o dono lá do negócio, que com certeza ele não joga, né? Fica rindo dos outros jogar, enchendo o bolso dele. Fora as falcatruas, né? Que tem por trás, né? Desses jogos aí. Foi num jogo de azar desse aí que houve a Batalha de Kurukshetra, um dos principais motivos que os Kauravas roubaram dos Pandavas, trapacearam o jogo de dados, um dos principais pontos. Depois de Spiro, Draupadi por causa desse jogo.
E, além disso, foi permitido Kali Maharaj, com os seus associados fantasmas, entidades demoníacas, a viver aonde tem esse tipo de coisa. Maus espíritos. É, 17. Yastatma ratireva syadhyatmastriptas chamanava atmanieva cha santustas tasya karyam navidyate. Contudo, aquele Thalita vai que... ler, não? Ai, Thalita, desculpa. Vou. Mas para quem sente prazer no eu e utiliza a vida humana para buscar autorrealização, satisfazendo apenas no eu, plenamente saciado, para ele não há dever. Significado. Quem é plenamente consciente de Krishna e está deveras satisfeito com seus atos na consciência de Krishna, não tem mais nenhum dever a cumprir. Devido ao fato de ele ser consciente de Krishna, toda a impiedade interior se esvai instantaneamente, um efeito de muitos e muitos milhares de diagas. Com semelhante purificação da consciência, o devoto tem a plena confiança de sua posição eterna com relação ao Supremo. Seu dever, então, se torna auto-iluminado pela graça do Senhor, em razão do que ele se isenta de qualquer obrigação para com os preceitos védicos. Tal pessoa consciente de Krishna perde o interesse por atividades materiais e deixa de sentir prazer em arranjos materiais, como vinho, atividade sexual e devaneios semelhantes. Está falando no começo do comentário aqui, e no verso, daqueles que são realmente conscientes de Cristo, ou seja, a alma liberada, né? No comentário aí, depois, Swami Prabhupada falou daqueles que estão praticando, pode também ficar afastado dos 4 princípios, pelo menos, igual falou aqui. Sexo ilícito, drogas e devaneios. Que automaticamente qualquer praticante vai ficar... Não vai ter atração por quebrar esses princípios, associar com mulheres que não seja a dele, ou seja, uma, né? Ou no caso de mulher, ou tomar vinho, cerveja, cigarro, essas coisas, ou comer carne, ovo, essas coisas, ou jogar jogo, ou lidar com muito dinheiro, ouro, essas coisas. Automaticamente, qualquer praticante real não vai ter nenhum desejo disso. Ali, a verdade, para receber os Maha Mantra, já pede isso. Antes de receber o Maha Mantra, antes da iniciação, recebe-se o Maha Mantra. E depois de algum tempo recitando o nome, recebe-se a iniciação, que é a Diksha, quando é realmente iniciado. Então, antes de receber o Maha Mantra, a pessoa já está apta a seguir esses 4 princípios, ela já não tem mais. Pode ser que ela tenha recitando, ela perde esse aqui interesse, pelo menos por isso aqui, e depois por outras atividades materiais, gradualmente, até ela alcançar o que falou aqui no verso, que já é o estágio bem avançado, que ela satisfaz só no eu, ela já está liberada. Então, ela vai gradualmente. Primeira coisa é isso,
ela perde, ela para de cometer pecado, depois ela perde, não só para, mas também não tem nenhum desejo, que alguém pode parar de fazer pecado, mas na mente tem o desejo de cometer. Então, depois esse desejo também vai embora, e aí depois vai purificações mais sutis, até que ela fica liberada. São vários estágios, né? Os mais grosseiros são esses aqui os 4 princípios: não matar, não roubar, não mentir, prestar falso testemunho, não ter desejo por mulher, no caso de mulher, marido dos outros, ou desejo de usar drogas. Primeira coisa é isso, essas coisas grosseiras. Aí depois vem o desejo de fazer isso, que é interno. Ela não faz, mas tem o desejo. Aí depois disso vem as coisas mais sutis. Controle da mente, sentimentos, ira. Aí vai purificando disso. Aí vai sobrando só o cheiro dessas coisas. Aí vai purificando até se tornar liberado. Vários estágios. Por aí a gente pode saber o estágio que a gente está. A gente deve passar também. Dúvida aí? Verso 18. Naiva tasya kritenarto na kriteneha kaschana nachasya sarva bhuteshu kaschit artha vyapasrayaha. Um homem autorrealizado. O homem Tá certo? autorrealizado, Um homem autorrealizado não tem nenhum propósito a satisfazer no cumprimento dos seus deveres prescritos. Nem tem nenhuma razão para não executar tais trabalhos. Nem tem necessidade de depender de nenhum outro ser vivo. Significado: um homem autorrealizado não tem mais obrigação de executar nenhum dever prescrito, salvo e exceto as atividades em consciência de Krishna. Tampouco a consciência de Krishna é inatividade, como os versos seguintes explicarão. Uma pessoa consciente de Krishna não se refugia em nenhum ser humano ou em nenhum semideus. Tudo que ela faz em consciência de Krishna é suficiente no cumprimento da sua obrigação. é, essa alma autorrealizada, ela depende só de Krishna. Não tem mais dever com ninguém mais, ela só depende de Krishna. Então, a ideia é que quanto mais a gente vai progredindo, a gente vai mais dependendo mais de Deus do que das outras pessoas desse mundo.
É porque nesse mundo aqui os outros podem falhar com a gente, mas Deus é infalível, né? Tudo quer dizer infalível. É melhor depender deles mais do que pessoas nesse mundo, né? Mas enquanto a gente não é liberado, a gente tem que fazer alguma coisa aqui, mas sempre pensando nisso. E deve depender mais dele, que no fim é ele que sustenta todo mundo. A gente pode trabalhar ou ganhar dinheiro de alguma forma, ir lá e comprar um arroz, mas quem dá a chuva é ele. Então, de todo jeito, quem mantém é ele. E se a gente vem algum dinheiro até a gente, de maneira fácil ou difícil, quem deu o fruto da nossa atividade de vidas passadas também foi ele. E esse dinheiro vem até nós também foi ele. Então, no fim, a gente depende é dele. Quanto mais isso, melhor. Significa que vai ficar parado, né? Se alguém não tem dinheiro, é trabalhar de forma digna para ter o alimento de forma digna, né? Mas sabendo que no final é ele que dá aquilo. Por isso que deve oferecer para ele antes de comer. Ele só está devolvendo, na verdade, né? E tudo é dele. Quem criou foi ele, então na verdade é dele. E sem sol não tem também o alimento, sem chuva também não. Quem deu o sol e a chuva? Ele, Vishnu. Então tudo é dele, criado, mantido por ele. Então, mesmo que a gente compre de maneira digna, deve ser ofertado para ele antes. Fazendo isso, essa consciência vai vindo até chegar nesse nível aqui que está falando, que é bem lá na frente. Isso aqui a gente pode fazer, ó, o homem consciente de Cristo não refugia em nenhum semideus. Isso a gente pode fazer, não deve refugiar. A Bíblia também fala e deve se adorar só um Deus. Deus é um. Então não deve refugiar em nenhum semideus para isso. Não é que desrespeita semideus, a gente respeita, eles são devotos, administradores do universo material, mas não adorar eles. Adorar só Vishnu e os Vaishnavas, os devotos da nossa linha. Você vê, o verso negativo, a gente não deve fazer nada. Aquilo a gente pode fazer. Igual fala, não roubar, não matará. Isso a gente pode fazer. Agora, os positivos, a gente deve olhar e ver que é objetivo. E aí tem coisas que a gente ainda não é qualificado, mas tem coisas que a gente pode trabalhar para um dia conseguir. Agora, os negativos a gente pode. Não roubar ninguém, não mentir para ninguém, não matar ninguém. Então, os negativos não é tão difícil. Na verdade, é fácil. E os positivos a gente deve ver qual que é o objetivo, o que que a gente pode praticar para ter saber se situar de acordo com o nosso nível, né? Tudo aí? Ou não fazer os que falam os quatro princípios, isso também não é tão difícil. Se bem que no Brasil muitas vezes é difícil, mas também, por ver, não é tão difícil, pode fazer também, seguir os quatro princípios certinho, não é tão difícil também, não. Verso 19.
Tasmadasakta satatam karyam karma samachara asakto hi acharan karma paramapnoti purushaha. Portanto, sem se apegar aos frutos das atividades, deve-se agir por uma questão de dever, pois trabalhando sem apego, alcança-se o Supremo. Significado: para os devotos, o Supremo é a personalidade de Deus e para o impersonalista, a liberação. Quem age para Krishna ou em consciência de Krishna, sob orientação apropriada e sem apego ao resultado do trabalho, de certo progride rumo à meta suprema da vida. Arjuna ouviu que deveria lutar na batalha de Kurukshetra, defendendo os interesses de Krishna, porque Krishna queria que ele lutasse. Ser um homem bom ou um homem não violento é um apego pessoal, mas agir em prol do Supremo é agir sem apego ao resultado. Isto é a ação perfeita no grau mais elevado, recomendada pela Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna. Os rituais védicos, tais como os sacrifícios prescritos, são executados para a purificação de atividades ímpias que foram executadas na esfera do gozo dos sentidos. Mas a ação em consciência de Krishna é transcendental às reações do trabalho, bom ou mau. Quem é consciente de Krishna não tem apego ao resultado, mas age somente para defender os interesses de Krishna. Ele se ocupa em todas as espécies de atividades, mas está inteiramente desapegado. Aqui está falando, a gente deve agir sem apegar aos frutos das atividades e agir por questão de dever. A gente tem família, por exemplo, deve tomar conta de membros familiares. Se a gente faz isso com apego, problema. Os Vedas não aconselham isso, vai gerar enrendamento no mundo material. Como que a gente deve fazer isso? Por questão de dever. É nosso dever naquela posição, cuidar. Se alguém tem pai idoso, por exemplo, ou mãe idosa, se não tiver ninguém olhando, ou ninguém cuidando, tiver numa situação, a pessoa, o dever dela é o quê? Olhar. Ou até se não tiver, se ela tiver a saúde boa, puder olhar, o dever dela vai ser se disponibilizar ali para olhar pela saúde, por exemplo. Filho, mesma coisa. Mas qual a atitude interior? Dever. Se ela fizer isso com apego, problema. Que ela vai estar se enrendando ali. Então, isso que Krishna fala nesse Kama Karma Yoga, agir sem apego ao fruto. Ou seja, por uma questão de dever. Não é que ela vai fazer aquilo achando ruim. Vai fazer aquilo com boa vontade e com afeição, mas sem se enrendar naquilo ali. Entregar o resultado para Deus. Sabendo que aquele é o dever dela para satisfazer Deus. Ou pelo menos entregar o resultado para Deus. Não para ficar enrendado naquele trabalho ali. De eu e meu, falso ego. Aí sim aquilo não vai enrendar ela naquele trabalho. Ela vai sentir, ela vai fazer o trabalho melhor e mais aliviado. E muitos dos problemas vêm quando isso é feito de maneira muito apegada. Aí vem vários problemas. Então é melhor fazer igual aqui, sem apegar aos suas atividades e questão de dever, pois trabalhando sem apego alcança o Supremo. Ficar muito apegado àquilo ali, problema. Se ganhar, se ter um resultado bom, vai pegar o resultado, ou seja, vai ficar emaranhado no resultado bom material, vai esquecer de Deus. Ou seja, ficar imerso no materialismo.
E se perder, vai ficar na lamentação, na miséria. Ou seja, pior ainda. Os dois vai ser ruim. Mas se alguém faz um trabalho sem muito apego, então ele pode manter a prática espiritual, independente do resultado, ele vai manter firme ali. Então aquilo não vai atrapalhar ele. Ele não vai ficar nem miserável se perder igual o outro, e nem emaranhado no ganho materialista igual se o outro ganhar. Vai ficar mais equânime, igual fala no Gita. Ele vai dar ênfase para a parte espiritual. A parte espiritual não depende daquilo material. Se ele ganhar, ele não vai ficar muito feliz. Se ele perder, também não vai ficar muito triste. Vai continuar a prática, do mesmo jeito. Agora, se alguém tiver mais apegado, aí aquilo vai afetar. E, muito provavelmente, a prática, se tiver algum, vai embora. Tanto se for na lamentação, quanto se ganhar muito, dos dois jeitos a prática vai embora. Quando vê, não está praticando mais nada. Então, essa é a instrução aqui de Krishna. Se a gente for inteligente, refletir, melhor seguir aqui. Tira a gente de muita coisa. Principalmente na hora da morte, né? São Prabhupada fala aqui do exemplo de Arjuna. Krishna queria que ele lutasse. Mas Arjuna não queria, por quê? Estava com apego pessoal de ser homem bom ou não violento, que é o normal. Era apego pessoal dele. Mas Krishna, para defender os interesses de Krishna, ele lutou. Ele desapegou disso. De eu, meu, sou homem bom, sou homem não violento, apego pessoal, falso ego. Para defender o interesse de Krishna, ele lutou. Porque Krishna queria. Para satisfazer Deus, ele fez esse trabalho. É o melhor tipo de trabalho, que é Bhakti. É além de entregar o resultado sem apego, é Bhakti Yoga direto. Satisfazer Krishna direto. Daí alguém? Pode cantar. Alguém que tiver alguma coisa? Fala. Prabhu, então, assim, uma guia, assim, que a gente pode aplicar, assim, no nosso dia a dia para a gente não cair nem nessa lamentação e nem nesse orgulho. Porque, por exemplo, eu vou falar por mim, eu sou uma pessoa extremamente perfeccionista. Eu tento melhorar isso a cada dia. E às vezes eu fico um pouco, assim, confusa comigo mesma, se eu sou perfeccionista ou se eu sou uma pessoa muito orgulhosa e quero ser reconhecida. Então, eu fico um pouco. Pelo menos você já está refletindo, né? Ai, eu tô refletindo bastante, eu confesso. Pois é. Já é um sinal de que está buscando entender, né? A gente tem que manter nisso, refletir interiormente para ver qual que é a intenção por trás da ação, né? Aí que está as descobertas interiores vêm a partir dessa reflexão, né? Constante.
partir disso que a gente vai autoconhecendo. Isso é que é importante. Olhar para dentro e começar a perceber o porquê, né? E aí, cada vez mais. Aí, a partir disso, recitando, aí ver, é isso, estou fazendo isso, não está de acordo com a escritura. Aí começa a orar para Krishna para aquilo ser purificado. E assim vai. É assim que as coisas vão transformando. Ter coragem para primeiro refletir, depois ter coragem para encarar e depois praticar para purificar. É isso. E muita gente evita olhar para dentro porque não tem essa coragem ou nem quer ver, né? Mas essa atitude, sem isso não tem jeito de progredir. Então o negócio é esse, olhar, começar a perceber. Cada vez que vai percebendo mais coisas, porque vai ficando mais sutil, e mais coisas vão surgindo. E aí, praticando, e orando por misericórdia para aquilo tudo ser purificado gradualmente. Eu acho que espiritual é isso, interior, né? Essas exteriores, não é igual falou, não é tão difícil. Os 4 princípios, mentir, roubar, essas coisas, não é tão difícil. Essas interiores é que entra real purificação interior. Aí que entra a vida espiritual real, né? Aí vai purificando mente, coração, sentimentos, isso aí que é importante. Essa reflexão aí. Só isso? Só, não, mas me abriu um leque de reflexões. Obrigada, Prabhu. Quem cantou a última vez aí? Não lembro. Foi eu que cantei na quinta. Antes. Foi lá. Carol lá ali. Acho que antes da Júlia fui eu, que eu estava na praia. Acho que foi eu. Então vai, cara. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Gurudev. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva, Jaya Gurudeva. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo. 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 Jai Shri Guru Gauranga Radha Govinda ki Jai Shri Guru Padma Jai. Shri Bhaktivedanta Narayana Swami Maharaj ki Jai. Jai. Shri Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki Jai. Shri Rupanu Bhagavan Sarvaswami Prabhu ki Jai. Panchatattva Shri Gaurahari ki Jai. Jai. Navadvip Dham ki Jai. Vrindavan Dham ki Jai. Shri Jai. 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 Jai Srimad Bhagavad Gita ki Jai. Shri Vedyas Jai. Jai. Bhagavan Jai. Shri Dev Bhakta Pravat Prad Maharaj ki Jai. Namacharya Jai. Thakur ki Jai. Shri Chaturmas Jai. Pati Pavan Shri Nityananda Ram ki Jai. Jai. Ki Jai. Shri Harinam Kirtana ki Jai. Nitai Gaur Jai. Anande Hari Hari Bol. Haribo. Boa noite. Boa noite.